ao olhar algumas coisas que têm acontecido hoje em dia, e não é novidade para ninguém que hoje nós vivemos em um mundo de escuridão. Eu não sei quem viu, mas nos últimos dias nós tivemos uma das maiores representantes políticas do Brasil xingando em rede nacional um dos homens mais ricos do mundo em questão monetária. E isso só mostra, não estou aqui para falar de política, mas isso só mostra o quão maldoso é o coração do ser humano. E infelizmente a humanidade ela se perdeu, porque o pecado fez com que o homem se separasse de Deus. Porque o pecado fez com que o homem se separasse de Deus, e então se criou um vazio imenso no coração do ser humano. E isso deu lugar para que a escuridão entrasse no mundo de hoje. E por isso nós vivemos o que o mundo é hoje. Só que o homem, ele precisava de alguma forma preencher o vazio de seu coração, que foi formado por conta da separação dele com Deus. E então as pessoas passaram a buscar preencher esse vazio de diversas formas. Seja por homens, mulheres, dinheiro, fama, festas, bebidas, tantas coisas que nós conhecemos, porque o homem ele busca preencher esse vazio do prazer que é de estar em plena comunhão com Deus. E é por isso que ele busca tantos prazeres terrenos. Só que o único que é do tamanho desse vazio se chama Cristo Jesus. Só que desculpa, eu não acredito que Deus nos criaria de uma forma tão extraordinária para que nós apenas vivêssemos de forma rebelde e vivêssemos na escuridão desse mundo. Eu não acredito nisso. Jesus não nos criou para viver dessa forma. Jesus não nos criou para viver desse jeito. Jesus não nos criou para sermos uma vergonha da criação de Deus. Muito pelo contrário. Lá em Salmos 139, verso 14, diz: Senhor, eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Então, como poderia um Deus que é extraordinário criar seres para viverem de uma forma ordinária? Muito pelo contrário. Deus acabou de falar em sua palavra que nos criou de forma extraordinária, não para viver como as pessoas têm vivido lá fora. Então, se eles vivem daquela forma, nós somos os que Deus chamou para fazermos a diferença. Nós somos os que Deus chamou para transformar a realidade de pessoas, assim como Jesus transformou a nossa realidade. Aleluia! Glória a Deus. Jesus nos fez de uma forma tão extraordinária. Quando Ele criou o seu tipo de cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, cada mínimo detalhe seu, quando Ele teceu cada célula do seu corpo, Ele fez de uma forma tão extraordinária, para que você viva um propósito extraordinário. Porque eu sou novo, eu tenho apenas 16 anos, mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus não cria nada extraordinário, para não viver de forma extraordinária. Aleluia. Só que Deus, Ele olha para a humanidade e Ele nos ama tanto que Ele não pode permitir que o ser humano viva dessa mesma forma. Eu só vou citar, nós não vamos ler, mas em Romanos capítulo 1, versículo 24, diz que Deus entregou o homem à sua própria maldade, para que ele fizesse maldades entre si, um com os corpos dos outros. Estou parafraseando. Mas o que acontece? Jesus, Ele nos olhou com tanto amor. Ele olhou para a humanidade com tanto amor, e eu consigo sentir como se Jesus olhasse para cada um de nós e dissesse, eu não posso permitir que vocês vivam da mesma forma, eu não posso permitir que vocês vivam desse jeito, escravo dos seus próprios prazeres, eu preciso libertar vocês. E é por isso que João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Eu digo a vocês, meus irmãos, que o Filho do Homem verdadeiramente nos libertou. Ele nos libertou. Não há mais nenhuma condenação sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Romanos 8:1, 2 Coríntios 5:17. Portanto, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Nós somos novas criaturas. O passado que nos prendia não nos prende mais. O seu passado não te prende mais. As palavras de maldição que liberaram sobre a sua vida não te prendem mais. Porque mais valem as palavras de Deus de esperança liberadas sobre você do que as palavras que qualquer homem já tenha depositado sobre a sua vida. Aleluia! Então a nossa antiga natureza já se passou. E é por isso que Gálatas 2:20 vai nos dizer que nós já estamos crucificados com Cristo. E não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Se as pessoas tentarem te condenar, lembre-se que não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Porque já não vive mais você, mas Cristo vive no seu interior. O Espírito Santo vive em você. Levante suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida, que quando as pessoas disserem que você é preso, quando as pessoas quiserem te amaldiçoar, nenhuma palavra terá poder sobre você, porque a única palavra que tem poder sobre os filhos é toda a palavra que vem do Pai. A única palavra que pode dirigir o seu futuro é uma palavra dirigida do nosso Pai Celestial. Aleluia! É tão maravilhoso. Nós sentimos o amor de Deus queimando no nosso coração. Oh, aleluia, Jesus, nós te louvamos, Deus. Ele olhou para cada um de nós com tanto amor, que mesmo a humanidade sendo escrava de seus próprios prazeres, mesmo a humanidade seguindo seus próprios padrões, mesmo a humanidade não olhando para Jesus, mesmo a humanidade não escolhendo seguir os mandamentos de Deus, Deus escolheu seguir o seu amor. E aí que João 3,16 se cumpre, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não vai perecer, você não vai cair. Jesus ergueu você, e todo aquele que Deus levanta, nenhum homem derruba. Jesus escolheu você para ser um vencedor. Você vai chegar no seu trabalho, na sua escola, seja sua faculdade, onde for, na segunda-feira, e você não vai aceitar que as pessoas tentem te fazer perecer, porque quem Deus levanta, nenhum homem derruba. Aleluia, Jesus. Jesus transformou a nossa realidade. Jesus transformou o nosso modo de viver. Jesus mudou o nosso coração completamente. Antes nós vivíamos nas trevas, mas agora nós andamos pela luz. E é por isso que Isaías capítulo 9, a partir do versículo 2, vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Ó Senhor, tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Tu arrebentastes as correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, e assim como no passado acabaste com os midianitas. Coitado do pessoal da mídia. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está nos seus ombros, e seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia! O Príncipe da paz nos trouxe paz com Deus novamente. Nós já não andamos mais em trevas, nós andamos na luz. Ele nos iluminou, Ele nos libertou, Ele nos santificou. Não há mais nenhuma condenação sobre nós, porque Ele nos libertou de todo o mal. E agora nós já não somos quem éramos antes. Agora nós somos, conforme 1 Pedro 2,9,
povo escolhido, sacerdote real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, e assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você acha mesmo que você, sendo propriedade exclusiva de Deus, Ele ia deixar você ficar na mão dos outros? Sério? Oh, meu irmão, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é nação santa. Você é aquele que Deus separou para viver algo maravilhoso. Então por que você dá tantos ouvidos para aqueles que falam mal de você, se Deus fala tanta coisa maravilhosa ao seu respeito? Para que isso? Jesus nos libertou da escuridão desse mundo, e Ele nos fez filhos de Deus assim como Ele. Mas se Ele nos fez filhos de Deus, é porque agora nós temos uma missão. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas se Ele é luz do mundo, e nós somos feitos como Ele, nós também agora somos luz do mundo. Só que é muito fácil nós vimos aqui no domingo e ouvirmos que somos a luz do mundo. Só que mesmo sendo luz do mundo, às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. Às vezes vem dias difíceis, vem dias escuros, vem dias onde a escuridão tenta ofuscar a luz que Jesus acendeu em cada um de nós. As pessoas nos perseguem porque nós possuímos uma luz, e a luz em meio à escuridão incomoda aqueles que estão na escuridão. E às vezes nós desanimamos, pensando que é o fim, pensando que acabou, pensando que agora estão todos contra nós. Mas ei, Deus me trouxe aqui nessa noite. Deus trouxe um adolescente improvável de 16 anos aqui nessa noite, para dizer para você que o diagnóstico não é o final, a crise financeira não é o final, a instabilidade no lar não é o final, as pessoas te perseguindo não é o final, porque só é o final quando Ele diz que é o final. O que muitas vezes nós chamamos de final, na verdade é apenas um processo que nós estamos passando, para que o nome de Deus seja engrandecido nas nossas vidas, para que nós possamos carregar um testemunho que edifique a vida das pessoas. Então, pelo amor de Deus, meu amado, não chama de final o que Deus chama de um novo começo. Não é o final. Essa crise não veio para te matar, essa crise não veio para acabar com você, essa crise não veio para findar a sua vida. Ela pode tentar colocar um ponto final na sua vida, mas onde o pecado tentou pôr um ponto final, o sangue de Jesus colocou uma vírgula. Não é o fim, é apenas um novo começo de algo maravilhoso que Deus tem para você. Portanto, agora que nós somos luz do mundo, Jesus vai nos dizer, retornando quando eu disse que nós temos uma missão, em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz para o mundo. É impossível esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Primeira coisa, no versículo 14, nós somos a luz do mundo. Isso quer dizer que nós somos um reflexo que reflete a luz de Jesus Cristo. Porque se somos filhos do Deus da luz, então nós devemos refletir sobre o mundo a luz que Ele acendeu em cada um de nós. Só que não se pode esconder uma cidade construída sobre o alto de um monte. A luz que Jesus acendeu em você não pode ser escondida. Mesmo que as pessoas tentem esconder os talentos que Deus te deu, mesmo que as pessoas tentem enterrar os dons que Deus te deu, mesmo que as pessoas tentem apagar o seu brilho, mesmo que as pessoas tentem esconder você, mesmo que às vezes até nos lugares, até às vezes na igreja, as pessoas tentem acabar com você, ou às vezes te dar uma palavra de desesperança. Ei, o próprio Jesus Cristo disse que não se pode esconder uma cidade sobre o alto de um monte.
Você é templo do Espírito Santo em uma cidade sobre o alto de um monte, e ninguém vai esconder o brilho que Jesus acendeu em você. Não é palavra minha, é palavra de Jesus. Aleluia. Quem Deus escolheu para brilhar, nenhum homem pode apagar. Se Jesus acendeu uma luz em você, quem as pessoas pensam que são para te ofuscar? Foi Deus que escolheu você, meu amado. Então, não dá ouvido não. Não dá ouvido para aquele colega do seu serviço que fala mal de você não. Dá ouvido para Jesus. Porque nós temos que ter os nossos ouvidos abertos para ouvirmos sua doce voz. Nós temos que ter a nossa boca aberta para glorificar o nome dEle. Nós temos que ter os nossos olhos abertos para enxergarmos o agir que Ele vai provocar em nossas vidas. No versículo 15: ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Pensa comigo, irmão. Você é uma lamparina de Deus, para que leve a luz dele adiante. Só que Jesus disse aqui que uma lamparina é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Se o seu propósito é iluminar, você então precisa estar em ambientes de escuridão. Porque do que adianta eu colocar uma lamparina onde há luz? É a mesma coisa de eu ir dormir, deixar a luz acesa e acender o abajur. Tem sentido? Não tem. Está entendendo agora? Porque às vezes Jesus te coloca em ambientes que você não queria estar. Está entendendo agora? Porque às vezes Jesus te coloca no meio daquelas pessoas, às vezes na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, onde você se sente mal só de estar perto. Porque a sua luz é para iluminar a vida daquela pessoa. Você, como lamparina, foi colocada num lugar de escuridão para fazer a diferença naquele lugar. Mas, Rafa, às vezes eu tenho medo da escuridão dessas pessoas ofuscarem a luz que Jesus acendeu em mim. Relaxa que até para isso, para tudo na verdade, a Bíblia nos tem uma resposta. Lá em João capítulo 1, versículo 4, vai dizer que aquele que a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Mesmo que as pessoas tentem pôr a sua lamparina embaixo de um cesto, mesmo que as pessoas tentem por meio da escuridão ofuscar a luz que Jesus acendeu em você, a própria palavra de Deus diz que a escuridão nunca apagou a luz. Então se você for ver, está no passado, nunca apagou. Então já é uma determinação. A luz de Cristo brilha sobre a sua vida, e a escuridão desse mundo não vai apagar a luz que Jesus acendeu em você. Aleluia! Glória a Deus! A luz que Jesus acendeu no seu espírito é tão poderosa que ela pode transformar qualquer noite escura em um novo amanhecer glorioso. Jesus chamou você para mudar esse mundo. Jesus não te chamou para coisa pequena não. Porque eu não consigo ver um Deus enviar o seu filho para morrer no nosso lugar, para a gente viver na mesma mesmice, para a gente viver na fuinha, para viver de todo jeito. Não! Se o sangue de Jesus se derramou para que a graça de Deus Pai se derramasse sobre nós, é para que nós possamos viver um extraordinário propósito. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje, você não vai permitir que a luz de Jesus apague dentro de você. Você não vai permitir que as situações dessa vida apaguem o que Jesus depositou sobre você. Você vai andar e não vai tropeçar. Você vai correr e não vai se cansar. Você, como o salmista escreve, vai voar alto como águia. As pessoas podem te perseguir, mas você não vai dar ouvidos a elas, pois os seus ouvidos estarão direcionados apenas para o Deus Rei do Universo. E nada nessa vida vai conseguir apagar a luz que Jesus acendeu em você. Porque quem Deus escolhe para brilhar, nenhum homem tem poder de apagar.
Aleluia. Deus abençoe. Muito obrigado. Aleluia!